Ok, muito boa tarde. Estamos aqui de volta. Uma alegria estar aqui de volta com vocês. E desta feita, para destacar que um ponto crítico pode não ser ponto de máximo nem ponto de mínimo. Eu escolhi como exemplo essa função aqui, tá bom? Então vamos lá. Para a gente ver ponto crítico, você vai derivar igual a zero, né? Quando você deriva essa função, você tem 3x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado, quando você resolve a equação f' de x igual a zero, você encontra que o x é igual a zero, não é isso? Tá certo? 3x quadrado igual a zero, o x só pode ser zero. Esse é nosso ponto crítico, único ponto crítico. Ponto crítico, tá certo? Então, lembra que para encontrar os pontos críticos, você deriva igual a zero. Então, 3x quadrado igual a zero, x tem que ser igual a zero. Esse é o único ponto crítico, não tem outro. Vamos ver o que acontece com a função aqui. Então, você tem aqui o gráfico da derivada. Vou colocar o gráfico da derivada aqui embaixo. Gráfico da derivada. Vou fazer a derivada segunda também, só para a gente ver mais um detalhe. F2' de x vai dar 6x de novo, porque a função é muito parecida com aquela do vídeo anterior, né? Tá certo? Então aqui você tem o gráfico da derivada, é uma parábola, isso aqui é sempre positivo ou zero. Na pior das hipóteses vai ser zero, digamos assim, né? Mas dá sempre positivo, porque o quadrado de um número é sempre positivo ou zero. Então a sua parábola está mais ou menos assim, passa no zero, né? F' de 0 é 0. Aí f de 1 vai dar 3. Eu vou colocar o 3 por aqui. De novo, não tenho preocupação com a escala, tá? Escalas diferentes para os dois eixos. O importante é saber quando quando a derivada é positiva, onde ela se anula e onde ela é negativa. Essas são as informações importantes, né? Então aqui você tem o gráfico da função derivada. Ela é sempre positiva, exceto no zero, porque aqui ela vai se anular, não é? Tá certo? Aqui 3, né? Então aqui ela... Não, perdão, aqui é 1. Não, é 3, é derivada. 3 vezes 1, 3, tá certo. 3, tudo bem. Então ela é sempre positiva a derivada agora, tá? Exceto nesse ponto que é o ponto crítico, que é o zero, onde ela se anula, né? Aqui. Como é que fica o gráfico da função? Vamos lá, gráfico da função f. Só lembrando sobre a derivada segunda, eu vou escrever aqui, derivada segunda, ela nos dá a concavidade da curva, né? Quando a derivada segunda é positiva, concavidade para cima. Quando a derivada é negativa, derivada segunda negativa, concavidade para baixo. Então aqui você tem aquela mesma função, que é uma reta passando pela origem, né? Aqui o gráfico da derivada segunda. Então, para a direita do zero, a concavidade é... Aqui, para a direita do zero, a derivada segunda é positiva. Então, concavidade para cima, né? Tá certo? Vai ser uma coisa assim. Para cima. E para a esquerda do zero, a derivada segunda é negativa, aqui para baixo, né? Negativa. Então, a concavidade para baixo. Então, a gente já sabe que aqui vai ter concavidade para baixo, antes concavidade para cima, depois do zero, tá certo? Por causa da informação dada pela derivada segunda. E a derivada primeira? A derivada primeira é sempre maior que zero, exceto aqui ela se anula. Então, nos pontos onde ela é maior que zero, f é crescente. Antes do zero ela é crescente e depois do zero também, né? Implica que f é crescente. Tá bom? Então, a derivada primeira tem a ver com pontos críticos, com o crescimento e decrescimento da função. A derivada segunda tem a ver com concavidade. Tá bom? Derivada positiva, crescente. Vamos ver como é que fica o gráfico da função agora. Ora, o zero vai no zero, vai passar bem aqui, né? Quando eu faço 1, f de 1 é 1. Vai passar aqui.
e f de menos 1 é menos 1, né? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Passa nesse pontinho aqui. Então, olha só. Quando eu fizer 2, vai dar lá em cima. Então, certamente, essa função vai estar mais ou menos assim. E quando eu fizer menos 2, vai dar menos 8. Então, essa função para esse lado, ela vai estar mais ou menos com esse formato aqui. Tá bom? Agora vamos checar as informações. F é sempre crescente, do lado direito, do lado esquerdo do zero. Ela se anula no zero. É um ponto crítico, porém não é máximo nem mínimo. Por que não é máximo nem mínimo? Porque a derivada não mudou de sinal. Nós vimos no exemplo anterior que se ela mudar de sinal, passar de mais para menos, você tem um ponto de máximo. Se passar de menos para mais, né? Aqui, se fosse assim. Aqui, por exemplo, se for de menos para mais, você tem um ponto de mínimo. Se você estiver passando a derivada de mais para menos, você tem um ponto de máximo. Mas aqui a derivada não mudou de sinal. Ela é positiva do lado esquerdo do zero, um ponto crítico, e é positiva do lado direito. Então ela continua crescendo. Ela cresce, 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 chegou no zero, se anula, mas continua crescendo. Então não tem ponto de máximo nem de mínimo. Esse ponto crítico é um simples ponto de inflexão. Ele é ponto, aqui nesse caso, ele é ponto de inflexão. Ponto de inflexão é onde a derivada segunda é zero. Né? A derivada segunda é zero, 6x igual a zero, x igual a zero. Então é um ponto de inflexão também, não é? Tá certo? A derivada segunda se anula aqui no zero. Inflexão é quando muda a concavidade. A concavidade para cima, depois ela faz assim, concavidade para baixo, depois concavidade para cima, né? Concavidade para baixo, aí mudou concavidade para cima. Então, do lado esquerdo, concavidade para baixo, claramente aqui, né? Do lado direito, concavidade para cima. Então era isso que eu queria dizer. Algumas vezes o ponto crítico não é máximo, não é ponto de máximo nem de mínimo, ele é um simples ponto de inflexão. Isso vai depender da análise do problema, tá bom? Ok? Obrigado, um abraço, fiquem com Deus, espero que tenham gostado.